O que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar, todos os dias, não começa fora de você. Começa no lugar mais escondido da sua alma, onde ninguém vê, onde as decisões nascem antes de virarem atitudes, onde os medos sussurram antes de virarem ansiedade, onde os desejos disputam o trono antes de virarem escolhas. Porque todos os dias, antes que você fale com alguém, antes que o telefone toque, antes que as preocupações cheguem com força, existe uma pergunta silenciosa sendo feita dentro do seu coração. Quem vai governar este dia? Será Deus ou será a pressa? Será Deus ou será o medo? Será Deus ou será a necessidade de controlar tudo? Será Deus ou será aquilo que você perdeu, aquilo que você espera, aquilo que ainda não resolveu? A vida de uma pessoa não se desorganiza apenas quando grandes problemas aparecem. Muitas vezes, ela se desorganiza quando Deus deixa de ser o primeiro pensamento, a primeira confiança, a primeira referência, a primeira voz obedecida. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra não é uma frase bonita para decorar, é uma ordem espiritual. Primeiro, o reino. Primeiro, a vontade do Pai. Primeiro, aquilo que é eterno, antes daquilo que é urgente. Primeiro Deus antes da ansiedade pelo pão. Primeiro Deus antes da tentativa de provar valor. Primeiro Deus antes da corrida cansada para sustentar aparências. E quando Jesus diz primeiro, Ele está tocando na ordem da alma, porque aquilo que você coloca em primeiro lugar se torna o centro que organiza ou desorganiza todo o restante. Se o medo vem primeiro, a fé fica enfraquecida. Se a mágoa vem primeiro, o amor fica contaminado. Se o dinheiro vem primeiro, a paz passa a depender do saldo. Se as pessoas vêm primeiro, sua identidade fica refém da aprovação. Mas quando Deus vem primeiro, cada coisa começa a voltar para o seu lugar. Colocar Deus em primeiro lugar todos os dias não significa abandonar responsabilidades. Significa colocá-las debaixo do governo correto. Você continua trabalhando, mas o trabalho já não é seu salvador. Você continua cuidando da família, mas sua família não ocupa o lugar de Deus. Você continua planejando, mas não transforma o plano em ídolo. Você continua lutando, mas não luta como alguém abandonado. Essa é a primeira transformação. Deus não apenas entra na sua rotina, Ele reorganiza o seu centro. E quando o centro muda, a maneira de viver muda junto. A mesma casa pode continuar exigindo atenção, mas você já não entra nela com o coração completamente dominado. A mesma conta pode continuar chegando, mas você já não a enxerga como sentença final. A mesma pessoa difícil pode continuar existindo, mas ela já não tem poder de roubar toda a sua paz. O problema é que muitos acreditam em Deus, mas não começam o dia com Deus. Muitos amam a Deus, mas tomam decisões sem consultá-lo. Muitos pedem bênçãos ao Senhor, mas não entregam o governo da própria vontade. E é possível ter linguagem de fé com uma vida ainda organizada ao redor do medo. É possível falar de Deus e continuar vivendo como se tudo dependesse apenas da sua força. É possível dizer, Deus está no controle, enquanto por dentro você tenta controlar tudo e todos. Por isso esta mensagem não vem para acusar você, vem para chamar você de volta à ordem, porque Deus não quer ser uma lembrança no fim do dia. Ele quer ser a presença que ilumina o começo, sustenta o meio e guarda o fim. Quando Deus é primeiro, amanhã deixa de ser apenas o início de tarefas e se torna altar. Talvez você acorde cansado, preocupado, com pensamentos correndo. Talvez seus primeiros minutos sejam invadidos por mensagens, notícias, cobranças, lembranças e medos. Mas existe uma batalha espiritual nesses primeiros movimentos da alma. Aquilo que domina seu começo frequentemente influencia seu caminho. Não porque Deus só age de manhã, mas porque o coração precisa ser entregue antes de ser dividido.
Quando você diz, Senhor, antes de eu resolver qualquer coisa, governa-me, algo muda. Você não está apenas fazendo uma oração, está devolvendo o trono ao rei. Foi assim que homens e mulheres de Deus atravessaram tempos difíceis sem perder o centro. José não tinha controle sobre a traição dos irmãos, sobre a cisterna, sobre a venda, sobre a prisão, sobre o esquecimento, mas havia uma coisa que ninguém conseguiu arrancar dele, a consciência de que Deus permanecia acima do lugar onde ele estava. Deus era primeiro quando ele estava na casa do Pai, primeiro quando foi jogado no fundo da humilhação, primeiro quando serviu sem aplausos, primeiro quando foi injustiçado, primeiro quando esperou. E porque Deus foi primeiro na prisão, José não se perdeu quando chegou ao palácio. Essa é uma verdade profunda. Quando Deus governa você no lugar estreito, a bênção não destrói você no lugar amplo. Talvez você esteja pedindo mudança de cenário, mas Deus esteja começando pela mudança de prioridade. Você quer uma porta, mas Deus quer um altar. Você quer uma resposta, mas Deus quer um coração inteiro. Você quer que a tempestade passe, mas Deus quer ensinar você a não entregar o comando da alma à tempestade. Porque o maior milagre não é apenas ver Deus mudar circunstâncias, é ver Deus mudar a forma como você existe dentro delas. Antes, uma notícia ruim destruía seu dia inteiro. Agora, ela dobra seus joelhos. Antes, uma crítica feria sua identidade. Agora, ela leva você a buscar discernimento. Antes, um atraso parecia abandono. Agora, você pergunta, Senhor, o que estás formando em mim enquanto eu espero? Mas esta primeira palavra precisa descer mais fundo. Colocar Deus em primeiro lugar não é um sentimento religioso, é uma decisão repetida, é escolher Deus antes da reação. Antes da compra impulsiva, antes da palavra dura, antes da preocupação virar domínio, antes do orgulho responder, antes da carne exigir pressa. É dizer, Pai, eu não quero apenas que Tu abençoes minha vida, eu quero que Tu governes minha vida. Porque há diferença entre pedir ajuda e entregar governo. Quem pede ajuda ainda pode querer manter o controle. Quem entrega governo aceita ser conduzido. E quando essa entrega começa a acontecer diariamente, você percebe que Deus não está apenas resolvendo questões, Ele está formando uma pessoa menos escrava do urgente, menos manipulada pelo medo, menos dependente da aprovação, menos dominada pela lembrança do que deu errado. Uma pessoa que começa a viver com o coração alinhado ao céu. E é desse alinhamento que nasce a próxima transformação. Porque quando Deus assume o primeiro lugar no trono do coração, Ele começa a entrar nas decisões concretas da vida. A fé deixa de ser apenas devoção íntima e passa a se tornar direção prática. O altar da manhã começa a iluminar os caminhos do dia. E quando o altar da manhã começa a iluminar os caminhos do dia, uma pergunta surge com força. Se Deus é o primeiro no meu coração, Ele também é o primeiro nas minhas escolhas? Porque não basta dizer que Deus reina por dentro, se por fora minhas decisões continuam sendo guiadas pelo impulso, pela conveniência, pela pressão das pessoas ou pelo medo de perder oportunidades. A prioridade verdadeira sempre desce do sentimento para a prática. Ela sai da oração e entra na agenda. Sai do louvor e entra na conversa difícil. Sai da fé declarada e entra no modo como você decide, trabalha, compra, responde, espera, ama e renuncia. Provérbios ensina: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie apenas no próprio entendimento. Reconheça-o em todos os caminhos e Ele endireitará suas veredas. Essa palavra é tão profunda porque toca numa área que muitos adultos aprenderam a proteger: o controle. Depois de anos enfrentando problemas, pagando contas, cuidando de família, lidando com perdas, decepções e responsabilidades, a pessoa se acostuma a depender da própria experiência.
E experiência é importante, mas não é soberana. Inteligência é bênção, mas não é trono. Prudência é necessária, mas não substitui direção espiritual. Há caminhos que parecem seguros aos olhos humanos, mas enfraquecem a alma. Há portas que parecem boas, mas roubam a paz. Há conversas que parecem necessárias, mas nascem do orgulho. Há decisões que parecem urgentes, mas são apenas ansiedade disfarçada. Quando Deus está em primeiro lugar, você não para de pensar, você para de idolatrar seu pensamento. Você não abandona o planejamento, você abandona a soberba de achar que enxerga tudo. Você não se torna passivo, torna-se guiado. Começa a perguntar: Senhor, isso vem de ti ou apenas alimenta minha vaidade? Essa direção tem paz ou só promessa rápida? Essa resposta que quero dar expressa maturidade ou apenas ferida? Essa escolha me aproxima do teu propósito ou me distrai de ti? Perceba como a fé se torna concreta. Deus deixa de ser chamado apenas para apagar incêndios e passa a ser reconhecido antes que o fogo comece. Davi nos ajuda a enxergar isso. Antes de enfrentar Golias, Davi já havia aprendido a reconhecer Deus nos campos esquecidos. Ele não foi formado primeiro diante de uma multidão. Foi formado cuidando de ovelhas, protegendo o que parecia pequeno, adorando quando ninguém aplaudia. Essa é uma parte da vida espiritual que muitos desprezam. Querem discernimento para grandes decisões, mas negligenciam fidelidade nas pequenas. Querem coragem diante dos gigantes, mas não cultivam intimidade no secreto. Querem vencer batalhas públicas, mas vivem dias privados sem altar. Só que Davi não chegou diante de Golias com uma fé improvisada. Ele levou para o vale aquilo que havia sido construído longe dos olhos das pessoas. Quando o gigante apareceu, todo Israel interpretou a cena pelo tamanho da ameaça. Davi interpretou pela grandeza de Deus. Essa diferença nasce de prioridade. O exército colocava Golias no centro da conversa. Davi colocava Deus no centro da batalha. Os soldados mediam altura, força e armadura. Davi lembrava aliança, livramentos e fidelidade. O gigante era real, mas não era supremo. O problema existia, mas não era Senhor. E aqui há uma palavra para você. Quando Deus é primeiro, o problema perde o direito de ser o centro da sua interpretação. Ele ainda pode ser grande, mas não será maior que o Deus que governa a sua vida. Quantas vezes você não tem colocado o gigante no primeiro lugar sem perceber? A dívida vira o primeiro pensamento. A dor familiar vira o primeiro peso. A idade vira a primeira sentença. O medo do futuro vira a primeira voz. A opinião de alguém vira a primeira medida do seu valor. E quando isso acontece, Deus continua sendo mencionado, mas não está governando a leitura da realidade. Colocar Deus primeiro é reorganizar a interpretação. É olhar para a mesma luta e dizer: eu vejo o desafio, mas não vou me ajoelhar diante dele. Eu reconheço a ameaça, mas não farei dela meu altar. Eu sinto o peso, mas não deixarei que ele defina minha obediência. Isso não significa agir sem sabedoria. Davi não usou a armadura de Saul, porque ela não correspondia à forma como Deus o havia treinado. Isso também é discernimento. Nem toda ferramenta que serviu para outro servirá para você. Nem todo conselho bem intencionado combina com o caminho que Deus está formando em sua vida. Há pessoas tentando vencer batalhas espirituais usando armaduras emprestadas, comparando-se, imitando, forçando portas, copiando estratégias, tentando caber em expectativas alheias. Mas quando Deus é primeiro, você aprende a reconhecer a graça específica que Ele colocou sobre você. Você não precisa lutar como Saul para obedecer como Davi. Agora, observe como a mensagem está avançando. Primeiro, Deus tomou o trono do coração. Depois, ele começou a orientar as decisões. E quando as decisões passam a ser governadas por Deus, uma nova área aparece.
o tempo, porque nem toda decisão obediente produz resultado imediato. Às vezes você escolhe certo e ainda precisa esperar. Às vezes você obedece e o cenário não muda na mesma semana. Às vezes você honra a Deus e mesmo assim enfrenta incompreensão. Então surge a prova seguinte: Deus será primeiro apenas quando responde rápido ou também quando conduz devagar? Essa pergunta separa a fé madura de entusiasmo momentâneo, porque muitos querem direção, mas não querem processo. Querem clareza, mas não querem dependência. Querem promessa, mas não querem formação. Porém, Deus não conduz apenas para levar você a algum lugar. Ele conduz para formar em você alguém capaz de permanecer nesse lugar sem se perder. Se ele abre uma porta antes de tratar o orgulho, a porta pode virar queda. Se entrega uma bênção antes de curar a insegurança, a bênção pode virar prisão. Se dá visibilidade antes de firmar caráter, a visibilidade pode corromper. Por isso, quando Deus é primeiro nas decisões, ele também precisa ser primeiro no calendário. E talvez essa seja a parte mais difícil para quem já esperou muito. Você diz: Senhor, eu te coloquei em primeiro lugar, então por que ainda não aconteceu? Mas Deus não é uma máquina de respostas rápidas. Ele é Pai. E Pai não entrega tudo no tempo da ansiedade, entrega no tempo do amor. O caminho endireitado por Deus nem sempre é o caminho mais curto. Às vezes é o caminho mais profundo. Às vezes, ele não endireita removendo todos os obstáculos, mas ensinando você a não se desviar da fé enquanto atravessa. A vereda pode passar pelo vale, mas o coração não precisa voltar para o Egito. Portanto, a segunda transformação é esta: Deus começa a governar suas escolhas para depois curar sua relação com o tempo. O coração que antes perguntava apenas: o que devo fazer? Começa a perguntar também: como devo esperar? Porque esperar também é uma decisão. Esperar com murmuração é uma coisa. Esperar com fé é outra. Esperar tentando controlar tudo é uma coisa. Esperar permanecendo fiel é outra. Esperar endurecendo é uma coisa. Esperar sendo moldado é outra. E é para essa oficina silenciosa da espera que a próxima parte da caminhada nos leva. Quando Deus começa a governar não apenas o que você escolhe, mas também como você espera, a vida deixa de ser medida somente por acontecimentos e passa a ser compreendida como formação. Essa é uma das palavras mais difíceis e mais necessárias para quem quer colocar Deus em primeiro lugar todos os dias. O Senhor não está apenas levando você a uma resposta. Ele está trabalhando em quem você se torna enquanto caminha até ela. Muitos querem que Deus mude a estação, mas Deus está formando raízes para que a próxima estação não derrube a árvore. Muitos querem fruto, mas Deus trabalha primeiro na terra. Muitos querem colheita, mas Deus observa o tipo de semente que está sendo plantada em silêncio. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregar o caminho é mais profundo do que entregar um pedido. Um pedido é um ponto. O caminho é o processo inteiro. É fácil entregar a Deus o resultado desejado, mais difícil é entregar a forma, o prazo, as curvas, os desvios, as portas fechadas, as pausas e as mudanças de direção. Há pessoas que dizem: Senhor, eu confio, mas por dentro ainda negociam com a ansiedade. Desde que seja logo, desde que seja do meu jeito, desde que eu entenda tudo, desde que ninguém me contrarie, desde que eu não precise recomeçar. Mas a confiança verdadeira amadurece quando aprende a dizer: Pai, mesmo que eu não entenda o processo, eu não vou abandonar a tua mão. José é uma das maiores imagens bíblicas dessa formação. Ele recebeu sonhos, mas não recebeu imediatamente o trono. Entre o sonho e o governo havia uma estrada de perdas. A túnica foi arrancada, a voz dos irmãos se tornou traição, a cisterna se tornou silêncio, o Egito se tornou exílio, a casa de Potifar se tornou teste, a prisão se tornou espera,
O copeiro se esqueceu. Anos passaram, mas a Escritura revela um detalhe que vale mais do que qualquer explicação humana. O Senhor era com José. Não diz que a vida era justa o tempo todo. Não diz que a dor não existia. Não diz que José entendia cada capítulo. Diz que Deus era com ele. E quando Deus é primeiro, a pergunta deixa de ser apenas onde estou e passa a ser com quem estou. Talvez você esteja em uma fase que parece não combinar com a promessa que recebeu. Talvez você olhe para sua idade, para seu histórico, para seus limites, para suas perdas e pense: será que ainda há tempo? Mas a história de José nos ensina que o relógio de Deus não se atrasa porque homens se esquecem. O esquecimento do copeiro não anulou a memória do céu. A prisão não cancelou o sonho. A injustiça não apagou a unção. O tempo escondido não foi tempo desperdiçado. Deus estava formando sabedoria, domínio próprio, humildade, administração, compaixão e maturidade. Quando José chegou ao palácio, ele não chegou apenas com um dom de interpretar sonhos. Chegou com uma alma preparada para salvar vidas. Isso revela uma verdade que confronta e consola. Deus não tem pressa de exaltar uma pessoa que ainda precisa ser curada, para não transformar a exaltação em orgulho. Ele não tem pressa de abrir certas portas se o coração ainda está cheio de vingança, comparação, carência ou insegurança. O amor de Deus não se mede apenas pelo que Ele dá. Mede-se também pelo que Ele ainda não permite, porque sabe o que aquilo faria com você agora. Às vezes, a demora não é rejeição, é proteção. Às vezes, o silêncio não é ausência, é profundidade. Às vezes, a porta fechada não é castigo. É misericórdia impedindo você de entrar em um lugar que seu coração ainda não saberia habitar. Mas esperar com Deus em primeiro lugar não é ficar parado. José serviu na casa onde estava, serviu na prisão onde foi colocado. Interpretou sonhos no lugar onde ninguém queria estar. Ele não congelou sua fidelidade porque ainda não havia chegado ao palácio. Isso é poderoso. Muita gente suspende a obediência enquanto espera a promessa. Diz: quando Deus fizer, eu sirvo. Quando Deus abrir, eu mudo. Quando Deus responder, eu volto a orar. Quando tudo melhorar, eu obedeço. Mas quem coloca Deus em primeiro lugar não espera para ser fiel depois da resposta. É fiel dentro do processo. Porque a fidelidade no lugar estreito prepara o coração para o lugar amplo. Essa palavra é especialmente profunda para quem viveu décadas carregando responsabilidades e talvez sinta que algumas promessas ficaram para trás. Deus não trabalha apenas com juventude, Deus trabalha com rendição. A Bíblia está cheia de pessoas chamadas, renovadas e usadas em fases que o mundo chamaria de tarde. O céu não se limita ao calendário humano. O que Deus procura não é uma idade perfeita, é um coração disponível. Portanto, não diga que acabou só porque demorou. Não diga que passou só porque você esperou. Não diga que sua vida espiritual não pode florescer de novo só porque alguns anos foram difíceis. Se Deus ainda é primeiro, ainda há formação, ainda há direção, ainda há propósito. Agora, enquanto Deus forma você no tempo, Ele toca uma camada mais profunda, sua identidade. Porque a espera revela quem você pensa que é. Se a resposta demora, você se sente esquecido. Se alguém avança antes de você, sente-se menor. Se uma porta fecha, você conclui que perdeu valor. Se uma pessoa não reconhece seu esforço, sua alma desaba. Então Deus usa o processo para mostrar que sua identidade ainda está amarrada a resultados, comparações e aprovações. E Ele não revela isso para condenar, revela para libertar. O processo não apenas testa a fé, ele expõe os falsos nomes que você aceitou. Foi isso que a espera fez com muitos servos de Deus. Moisés precisou ser escondido no deserto antes de ser enviado ao Egito. Davi precisou voltar aos campos mesmo depois de ungido.
Jesus viveu anos de silêncio em Nazaré antes do ministério público. O pai não tinha pressa, porque a identidade do filho não dependia do aplauso das multidões. Antes de qualquer milagre público, a voz do pai declarou: "Este é meu filho amado." Essa ordem é essencial. Primeiro filiação, depois missão. Primeiro identidade, depois obra. Primeiro amor recebido, depois serviço oferecido. Assim também com você. Deus não quer que sua vida seja construída sobre aquilo que você faz, conquista, resolve ou suporta. Ele quer que tudo nasça do fato de que você pertence a Ele. Porque se sua identidade depender da resposta, você vai se sentir órfão durante a espera. Se depender da aprovação, você viverá cansado tentando agradar. Se depender do sucesso, qualquer perda parecerá morte. Mas se estiver firmada em Deus, você poderá esperar sem se dissolver. Poderá servir sem se vender. Poderá recomeçar sem se odiar. Poderá atravessar processos sem concluir que foi abandonado. Então, veja como a mensagem se conecta. Deus primeiro coloca ordem no trono do coração. Depois ilumina as decisões. Depois santifica a espera. E agora começa a curar a identidade. Porque ninguém consegue colocar Deus em primeiro lugar todos os dias de forma profunda, enquanto continua vivendo com nomes falsos colados à alma. O Pai não quer apenas guiar seus passos. Ele quer chamar você pelo nome certo. E é nesse lugar que a próxima transformação acontece. Quando Deus passa a ser primeiro, não apenas sobre o que você faz ou espera, mas sobre o que você acredita a respeito de si mesmo. Quando Deus começa a curar o que você acredita a respeito de si mesmo, a vida espiritual deixa de ser apenas esforço e passa a ser restauração. Porque muitas pessoas tentam colocar Deus em primeiro lugar carregando por dentro uma identidade ferida. Oram, mas se sentem indignas. Servem, mas se sentem invisíveis. Buscam a Deus, mas carregam vergonha. Leem a palavra, mas ouvem mais alto as acusações do passado. E enquanto essas vozes antigas ocupam espaço no coração, a pessoa até tenta avançar, mas avança como quem arrasta correntes. Por isso Deus não quer apenas ser o primeiro da sua agenda. Ele quer ser o primeiro também na sua definição de valor. A mulher do fluxo de sangue conhecia o peso de ser reduzida a uma dor. Durante 12 anos, sua vida foi marcada por enfermidade, isolamento, perda financeira, frustração e vergonha. Aos olhos de muitos, ela era a mulher impura, a mulher do problema, a mulher que não podia se aproximar. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo nela decidiu que a dor não teria a última palavra. Ela atravessou a multidão, mesmo fraca, enfrentou o risco, mesmo envergonhada. Tocou nas vestes de Cristo, não porque tinha todas as forças, mas porque colocou Jesus acima da barreira que a impedia de se aproximar. E naquele toque houve cura. Mas Jesus fez algo ainda maior. Ele a chamou de filha. Essa palavra é uma chave. Filha. Jesus não a deixou ir embora, apenas curada no corpo e ainda quebrada na alma. Ele restaurou sua identidade diante de todos. Era como se dissesse: você não é sua enfermidade. Você não é os anos que perdeu. Você não é o nome que a sociedade lhe deu. Você não é a vergonha que carregou. Você pertence ao Pai. Quando Deus é primeiro, Ele não trata apenas sintomas. Ele vai até a raiz da identidade. Porque é possível receber uma bênção e continuar pensando como alguém rejeitado. É possível experimentar um livramento e continuar vivendo com mentalidade de prisão. É possível estar perto de coisas santas e ainda se enxergar com olhos feridos. Talvez essa seja a parte que Deus quer tocar em você agora. Você passou tanto tempo sendo forte que se esqueceu de ser filho. Passou tanto tempo resolvendo coisas que se acostumou a medir seu valor pela utilidade.
Passou tanto tempo tentando não decepcionar ninguém que perdeu contato com a alegria simples de ser amado por Deus. Talvez você tenha sido definido por uma queda, por um divórcio, por uma perda, por um fracasso financeiro, por uma fase de frieza espiritual, por palavras de alguém que deveria ter cuidado de você. Mas a voz de Cristo é mais profunda que todos esses nomes. Ele não ignora sua história, mas também não permite que ela substitua sua identidade. Romanos declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade não é permissão para viver de qualquer forma, é libertação para não viver debaixo de acusação. A culpa que leva ao arrependimento é uma obra de misericórdia, mas a condenação que paralisa, humilha e diz que você nunca mais será usado por Deus, não vem do Pai. Quando Deus está em primeiro lugar, você aprende a distinguir correção de acusação. Correção chama você de volta. Acusação empurra você para longe. Correção aponta caminho. Acusação fecha portas interiores. Correção fere para curar. Acusação fere para destruir. E muitos não crescem porque confundem a voz do inimigo com a voz de Deus. Davi conheceu o peso da queda, mas também conheceu o caminho do arrependimento. No Salmo 51, ele não tenta negociar aparência, não apresenta desculpas, não culpa circunstâncias. Ele clama por um coração puro e um espírito renovado. Isso revela maturidade espiritual. Quando Deus é primeiro, você não protege o pecado para salvar reputação. Você entrega o pecado para receber restauração. Você não se esconde atrás de uma imagem. Você volta para a luz, porque só a luz cura profundamente. As trevas prometem esconder a vergonha, mas aumentam a prisão. A luz expõe com misericórdia para reconstruir com verdade. E aqui a mensagem avança de novo. Deus curou o trono do coração, guiou decisões, santificou a espera e agora está restaurando identidade. Mas uma identidade restaurada não fica isolada. Ela muda o modo como você se relaciona. Quem sabe que é amado por Deus não precisa mendigar a aprovação humana. Quem sabe que pertence ao Pai não transforma pessoas em salvadores. Quem recebeu misericórdia aprende a oferecer misericórdia. Quem foi chamado de filho começa a parar de viver como escravo da opinião alheia. Por isso, a cura da identidade prepara o caminho para a cura dos relacionamentos. Antes, talvez você amasse com medo. Medo de perder, medo de desagradar, medo de ser esquecido, medo de ficar só. Talvez você servisse esperando reconhecimento. Talvez dissesse sim quando queria dizer não, apenas para ser aceito. Talvez calasse dores por anos para manter uma paz que, na verdade, era apenas silêncio. Mas quando Deus redefine seu valor, você começa a amar de outro lugar. Não ama para provar que merece existir. Ama porque já foi amado. Não perdoa para fingir que nada aconteceu. Perdoa porque Deus está curando o domínio que a ofensa tinha sobre sua alma. Não estabelece limites por dureza. Estabelece porque aprendeu que sua vida pertence ao Senhor. Essa transformação é profunda para adultos que carregam histórias longas. Muitas relações acumulam camadas. Palavras não resolvidas, expectativas frustradas, feridas familiares, distância entre pais e filhos, casamentos que esfriaram, amizades que se romperam, parentes que só aparecem para cobrar. E se Deus não estiver em primeiro lugar, cada uma dessas relações pode virar trono. A aprovação de um filho pode governar a paz de uma mãe. O comportamento de um cônjuge pode definir a identidade do outro. A opinião de parentes pode aprisionar decisões. Mas Deus não cura sua identidade para você viver novamente escravo dos vínculos. Ele cura para que você ame melhor. Amar melhor não significa sentir menos. Significa amar com verdade. Significa não usar pessoas para preencher vazios que só Deus preenche. Significa não exigir que alguém seja fonte de uma segurança que só o Pai oferece.
Significa não transformar carência em dependência espiritual. Significa não permitir que mágoas antigas ditem todas as reações. Quando Deus é primeiro na identidade, você para de pedir aos relacionamentos aquilo que somente a presença de Deus pode dar. Então, antes de entrar na próxima parte, deixe esta verdade pousar no coração. Deus não coloca ordem em você para que você se torne frio, distante ou superior. Ele coloca ordem para que você se torne livre para amar sem idolatrar, perdoar sem negar a verdade, servir sem se destruir e permanecer inteiro mesmo quando alguém não corresponde às suas expectativas. A identidade curada se torna solo para relacionamentos mais santos. E é nesse campo delicado, onde amor, dor, família, perdão e limites se encontram, que Deus continua mostrando o que acontece quando Ele ocupa o primeiro lugar todos os dias. Quando uma identidade curada começa a tocar os relacionamentos, Deus revela algo que muitos evitam. Grande parte da nossa espiritualidade é provada na maneira como tratamos pessoas. É fácil dizer que Deus está em primeiro lugar quando estamos sozinhos em oração. Mais difícil é manter Deus em primeiro lugar quando alguém nos fere, nos contradiz, nos ignora, nos decepciona ou não muda no tempo que gostaríamos. A vida com Deus não se confirma apenas no altar secreto. Ela aparece na mesa da família, na conversa difícil, na resposta dada sob pressão, no perdão que custa, no limite colocado com temor, na paciência exercida quando a carne quer reagir. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e que o segundo é amar o próximo. A ordem não é acidental. Amar Deus primeiro purifica o modo como amamos pessoas. Quando Deus não é primeiro, o amor se deforma. Cuidado vira controle. Zelo vira ansiedade. Serviço vira necessidade de ser reconhecido. Perdão vira medo de confrontar. Presença vira prisão. Mas quando Deus ocupa o centro, o amor volta a respirar. Você aprende que amar não é controlar destinos, amar não é carregar o papel de salvador, amar não é se anular até perder a própria alma, amar é agir debaixo da verdade de Deus, com ternura, coragem e sabedoria. José, depois de formado na espera, precisou enfrentar o teste dos relacionamentos. O maior teste dele não foi interpretar o sonho de Faraó, foi encarar os irmãos que o traíram. O palácio mostrou sua competência, mas o reencontro com a família revelou seu coração. Ele tinha poder, tinha memória, tinha motivos humanos para a vingança. Poderia usar a posição para esmagar aqueles que o lançaram na dor. Mas José não permitiu que a ferida se tornasse senhor da sua resposta. Ele chorou, discerniu, confrontou, observou o arrependimento e, no fim, reconheceu que Deus havia conduzido sua história acima da maldade humana. Ele disse que aquilo que intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Essa palavra precisa ser entendida com profundidade. José não chamou a traição de bênção. Ele não negou a maldade. Ele não fingiu que a dor não existiu. Mas também não entregou o trono da alma ao passado. Isso é perdão maduro. Perdoar não é dizer que não doeu, não é apagar responsabilidade, não é permitir que alguém continue destruindo você. Perdoar é devolver a Deus o direito de ser juiz da história. É tirar a pessoa do centro da sua memória ferida. É dizer, eu não viverei mais acorrentado ao que fizeram comigo. E quando Deus é primeiro, essa libertação começa a ser possível. Muitos adultos carregam prisões invisíveis em nome de histórias familiares. Há pessoas que ainda vivem tentando provar algo para pais que nunca validaram. Há pais sofrendo por filhos distantes e se culpando por tudo. Há casamentos onde duas pessoas dividem o mesmo teto, mas não dividem mais a alma. Há irmãos que se tornaram estranhos. Há amizades que morreram sem conversa.
Há feridas antigas que aparecem em novas reações. E Deus não trata esses assuntos de forma superficial. Ele não diz apenas, esqueça. Ele diz, traga para a luz. Porque o que não é entregue a Deus vira repetição. O que não é curado vira reação. O que não é confrontado com a verdade continua governando em silêncio. Colocar Deus em primeiro lugar nos relacionamentos começa com uma oração corajosa. Senhor, mostra-me onde eu também preciso mudar. É muito fácil pedir que Deus transforme o outro. Mais difícil é permitir que Ele revele nossa impaciência, nosso orgulho, nossa necessidade de controle, nossa dureza, nosso medo de rejeição, nossa forma de manipular pelo silêncio ou pela cobrança. Deus não mostra isso para envergonhar, mostra para santificar, porque uma pessoa pode estar certa em determinado assunto e ainda assim errada no espírito com que trata alguém. Pode defender uma verdade com uma língua ferina, pode querer justiça, mas alimentar vingança. Pode dizer que está protegendo a paz, quando na verdade está fugindo de conversas necessárias. A Bíblia ensina que a língua tem poder de vida e morte. Isso é tremendo. Palavras constroem ambientes. Palavras abrem ou fecham corações. Palavras podem ser sementes de cura ou pedras jogadas em feridas. Quando Deus é primeiro, sua boca começa a ser discipulada. Você passa a perguntar antes de falar. Isso precisa ser dito? Precisa ser dito agora? Precisa ser dito desse jeito? Isso nasce do espírito ou da irritação? Vai produzir clareza ou apenas machucar? A maturidade espiritual aparece quando a pessoa não usa a verdade como arma para destruir, mas como luz para restaurar. Jesus nunca foi cúmplice da mentira, mas também nunca foi dominado pela crueldade. Nele havia graça e verdade. Isso não significa evitar limites. Pelo contrário, quando Deus é primeiro, limites se tornam mais santos, porque não nascem de vingança, mas de obediência. Há situações em que amar é permanecer e trabalhar pela reconciliação. Há outras em que amar é parar de alimentar um ciclo de destruição. Há momentos de falar, há momentos de silenciar. Há momentos de insistir, há momentos de entregar. E somente Deus, no primeiro lugar, dá discernimento para não confundir covardia com paz, nem agressividade com coragem. O Espírito Santo ensina a firmeza que não perde amor e a ternura que não negocia a verdade. Mas há algo ainda mais profundo. Quando Deus cura relacionamentos, Ele também revela nossas batalhas espirituais. Porque muitas lutas interiores se manifestam justamente nas relações. Inveja, orgulho, rejeição, medo, comparação, necessidade de controle, ressentimento, carência. Pessoas difíceis podem se tornar espelhos. Conflitos podem revelar áreas que ainda não foram entregues. Uma crítica pode mostrar onde sua identidade ainda está frágil. Uma demora pode revelar ansiedade. Uma rejeição pode expor uma ferida antiga. Assim, Deus usa o campo dos relacionamentos para nos preparar para a próxima dimensão da vida espiritual, a batalha pelo governo interior. Veja como tudo se conecta. Deus começou no trono do coração, depois entrou nas decisões, depois ensinou a esperar, depois curou a identidade, depois purificou o amor. Agora, ao tocar nos relacionamentos, Ele revela que existe uma guerra mais profunda do que a superfície das circunstâncias. Porque o inimigo não quer apenas criar problemas ao seu redor. Ele quer usar problemas para deslocar Deus do centro dentro de você. Ele quer que uma ofensa ocupe o lugar da presença. Quer que uma preocupação ocupe o lugar da confiança. Quer que uma pessoa difícil ocupe o lugar da paz. Quer que uma lembrança antiga ocupe o lugar da esperança. Por isso, se Deus será primeiro todos os dias, Ele também precisa ser primeiro nas batalhas invisíveis. Não apenas quando você canta,
Não apenas quando tudo está calmo, mas quando a mente está agitada, quando a ansiedade aperta, quando a tentação oferece atalhos, quando a alma quer desistir, quando o coração quer endurecer. Porque a prioridade de Deus será provada justamente no dia em que alguma coisa tentar ocupar o trono à força. E é nesse ponto que a pregação avança para uma verdade decisiva. Colocar Deus em primeiro lugar não elimina a guerra, mas muda completamente quem governa você durante a guerra. Quando a guerra se levanta, aquilo que estava no primeiro lugar antes da guerra aparece. Se Deus estava apenas no discurso, o medo assume rápido. Se a fé era apenas emoção, a pressão revela fragilidade. Se a identidade ainda dependia de pessoas, uma rejeição vira terremoto. Se a paz dependia de controle, qualquer imprevisto vira desespero. Mas se Deus estava sendo colocado no centro diariamente, a batalha pode até abalar circunstâncias, mas não toma o trono da alma com facilidade. Essa é a diferença entre uma pessoa que apenas conhece frases sobre Deus e uma pessoa que aprendeu a viver debaixo do governo de Deus. Efésios ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Essa palavra não nos chama ao medo, mas à vigilância. O cristão maduro não vê demônio em tudo, mas também não vive como se tudo fosse apenas casual. Há pressões invisíveis, tentando esfriar sua oração, roubar sua paz, confundir sua mente, reacender culpas, alimentar ressentimentos, oferecer atalhos, normalizar pequenas desobediências e convencer você de que Deus pode ficar para depois. O inimigo raramente começa pedindo tudo. Muitas vezes começa deslocando prioridades. Um dia sem buscar, uma concessão pequena, uma mágoa guardada, uma mentira tolerada, um hábito escondido, uma justificativa repetida. E quando a pessoa percebe, Deus ainda está na linguagem, mas não está mais no primeiro lugar. Por isso, a vida espiritual precisa de vigilância diária, não vigilância ansiosa, como quem vive apavorado, mas vigilância amorosa, como quem cuida de um altar precioso. O que você alimenta cresce. Se alimenta medo, o medo ganha voz. Se alimenta murmuração, a alma fica amarga. Se alimenta comparação, a gratidão diminui. Se alimenta a palavra, a fé ganha raízes. Se alimenta a oração, o coração encontra força. Se alimenta a obediência, a autoridade espiritual aumenta. Colocar Deus em primeiro lugar todos os dias é decidir qual fogo permanecerá aceso dentro de você. Jesus, no deserto, venceu a tentação com a palavra. O inimigo tentou tocar em sua identidade, em sua necessidade, em sua missão e em sua obediência. Se és filho, a tentação começou tentando transformar filiação em dúvida e necessidade em atalho. Isso continua acontecendo. O inimigo sussurra: se Deus ama você, por que está demorando? Se você é filho, por que sofre? Se Deus cuida, por que essa porta fechou? E se a pessoa não está firmada na palavra, começa a tentar provar valor por caminhos errados. Mas Jesus respondeu com aquilo que já estava enraizado. A palavra guardada no secreto sustentou a obediência no deserto. Essa é uma lição poderosa. Não espere a crise para construir intimidade. Não espere a tentação para procurar palavra. Não espere o coração estar em pedaços para buscar a presença. Quem coloca Deus primeiro diariamente está abastecendo a alma antes da pressão. É como alguém que prepara a casa antes da tempestade. Quando o vento vem, a estrutura já tem fundamentos. A tempestade ainda faz barulho, mas não encontra uma casa completamente vazia. Uma das batalhas mais comuns é a ansiedade. Ela tenta tomar o primeiro lugar pela força, chega antes da oração. Fala antes da fé, cria cenários antes da realidade, faz a mente viver tragédias que ainda não aconteceram.
faz o corpo cansar de problemas que nem chegaram. Filipenses ensina a apresentar as necessidades a Deus com oração e gratidão, e a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo. Observe, a paz guarda. Ela se torna sentinela, ela fica na porta do coração e da mente, impedindo que qualquer pensamento governe sem passar pela presença de Deus. Isso não significa que você nunca sentirá preocupação. Significa que a preocupação não terá autoridade final. Você pode sentir o aperto e ainda assim orar. Pode não ter resposta e ainda assim agradecer. Pode enfrentar incerteza e ainda assim declarar: Senhor, eu entrego a Ti o que minha mente não consegue resolver agora. Gratidão no meio da ansiedade não é negação da dor, é resistência espiritual. É dizer, mesmo antes de ver, eu reconheço que Deus continua fiel. E quando essa prática se repete, a alma começa a aprender um novo caminho. Em vez de correr primeiro para o desespero, corre para o Pai. Mas a batalha não é apenas contra a ansiedade. Às vezes é contra o cansaço de ser forte há muito tempo. Muitos carregaram famílias, crises, trabalho, perdas, responsabilidades e aprenderam a não demonstrar fraqueza. Mas Deus não pediu que você fingisse invencibilidade. Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra derruba a idolatria da performance. Fraqueza entregue a Deus pode se tornar lugar de manifestação da graça. Cansaço escondido vira peso. Cansaço apresentado ao Pai vira encontro. A diferença não está em nunca se cansar, mas em saber para onde levar o cansaço. Jesus, no Getsêmani, mostra isso com profundidade. Ali, antes da cruz, ele não fingiu que o cálice era leve. Ele levou sua angústia ao Pai e orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o ápice de Deus em primeiro lugar. Não apenas quando a vontade de Deus coincide com nossos desejos, mas quando a obediência custa. Não apenas quando a resposta traz alívio imediato, mas quando o caminho exige rendição. O Getsêmani nos ensina que colocar Deus primeiro não é ausência de lágrimas, é submissão no meio delas. Não é negar a dor, é recusar que a dor decida no lugar do Pai. Aqui a mensagem chega ao seu ponto mais profundo. Deus, no primeiro lugar, não é apenas uma prática devocional, é uma rendição total do governo da vida. Ele governa o início do dia, as escolhas, a espera, a identidade, os relacionamentos e as batalhas invisíveis. E quando esse governo vai sendo aceito, uma nova realidade nasce. Sua vida começa a se tornar testemunho. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque algo em você passou a revelar Deus mesmo em ambientes imperfeitos. A paz que guarda você começa a iluminar outros. A fé que sustentou você começa a encorajar alguém. A obediência que custou lágrimas começa a gerar fruto. A sua história deixa de ser apenas sobrevivência e começa a se tornar sinal. É para isso que Deus está conduzindo você, não apenas para que você se sinta melhor, mas para que sua vida glorifique o Pai. Não apenas para que problemas se resolvam, mas para que Cristo seja visto em você. Não apenas para que você vença uma batalha, mas para que sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seus amigos e até pessoas que observam de longe vejam o que acontece com alguém que decide: Deus será o primeiro. E quando a prioridade se torna testemunho, a última parte da mensagem se abre como envio. Quando uma vida se torna testemunho, ela passa a falar mesmo quando a boca está em silêncio. As pessoas podem até não compreender todos os detalhes da sua fé, mas percebem quando existe uma firmeza que não vem do temperamento, uma paz que não depende das circunstâncias, uma esperança que não se explica apenas por otimismo, uma forma de atravessar perdas sem se tornar amargo, uma maneira de lidar com vitórias sem se tornar arrogante.
Quando Deus está em primeiro lugar todos os dias, sua existência começa a anunciar que há um reino acima dos reinos visíveis, uma presença acima das pressões, uma promessa acima das ameaças e um Pai acima de todos os medos. Jesus disse que seus discípulos são luz do mundo. A luz não precisa gritar para ser luz. Ela revela, ela aquece, ela aponta caminho, ela denuncia as trevas simplesmente por existir. Uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar se torna luz não porque nunca falha, mas porque sempre volta para o centro certo. Não porque não chora, mas porque não transforma lágrimas em incredulidade. Não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar enquanto caminha. Essa luz aparece na casa, no trabalho, nas conversas, nas decisões e principalmente na maneira como a pessoa reage quando seria compreensível agir como todos agem. Agora, olhe o caminho inteiro. Tudo começou com o trono do coração. Depois Deus desceu para as escolhas. Depois entrou no tempo da espera. Depois tocou a identidade. Depois purificou relacionamentos. Depois fortaleceu a alma na batalha. E agora tudo isso converge para uma vida que carrega legado. Porque colocar Deus em primeiro lugar todos os dias nunca termina apenas em benefício individual. Deus organiza você para que sua vida se torne bênção. Ele cura você para que você não reproduza feridas. Ele fortalece você para que outros encontrem abrigo em sua fé. Ele ensina você a esperar para que sua história prove que o tempo não vence a promessa. Ele guarda você na batalha para que sua perseverança diga a alguém: ainda vale a pena confiar. Josué, no fim de uma longa caminhada, declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não era frase de efeito, era posição de vida. Josué havia atravessado o deserto, guerras, transições, perdas de uma geração inteira e milagres que marcaram sua história. Ele sabia que cada família, cada pessoa, cada coração teria que decidir a quem servir. Essa decisão continua diante de nós. Serviremos à pressa ou ao propósito? Serviremos ao medo ou à fé? Serviremos à amargura ou à graça? Serviremos ao ego ou ao reino? Serviremos aos ídolos modernos, tão discretos e tão exigentes, ou ao Deus vivo? Essa pergunta precisa entrar em sua casa. Não apenas casa como construção, mas casa como vida interior. Quem governa sua casa por dentro? Que voz tem a primeira palavra? Que altar está aceso? Que hábitos estão ensinando sua alma a se aproximar ou se afastar de Deus? Talvez você não consiga mudar todos ao seu redor imediatamente, mas pode decidir quem será o Senhor do seu coração. Pode decidir que sua boca não será instrumento de morte. Pode decidir que sua manhã não começará sem entrega. Pode decidir que sua dor não será transformada em ídolo. Pode decidir que, mesmo cansado, voltará para o Pai. Pode decidir que sua fé não será apenas lembrança de tempos antigos, mas chama viva hoje. E há algo muito belo nisso. Nunca é tarde para recolocar Deus no primeiro lugar. O inimigo tenta convencer pessoas maduras de que certas mudanças deveriam ter acontecido antes. Ele diz: agora não adianta. Você perdeu tempo demais. Você já passou por muita coisa. Sua família é complicada demais. Seu coração esfriou demais. Mas a graça de Deus não é frágil como a opinião humana. Enquanto há vida, há convite. Enquanto há fôlego, há altar. Enquanto há hoje a possibilidade de voltar. O Pai não despreza um coração que retorna. Ele não rejeita a oração simples de quem diz: Senhor, eu me distraí, eu me cansei, eu tentei governar sozinho, mas hoje devolvo a Ti o primeiro lugar. Esse retorno pode começar de forma humilde. Não precisa de espetáculo. Comece entregando o primeiro pensamento do dia. Comece abrindo a palavra antes de entregar sua mente ao ruído. Comece orando com sinceridade, mesmo que a oração pareça pequena.
Comece pedindo perdão onde Deus mostrar. Comece encerrando ciclos que enfraquecem sua alma. Comece colocando diante do Senhor as decisões que você vinha tomando sozinho. Comece agradecendo antes de reclamar. Comece ouvindo antes de reagir. Comece dizendo: Deus, eu quero que minha vida volte a ter ordem em Ti. E então, pouco a pouco, a transformação se torna visível. Talvez ninguém perceba no primeiro dia. Talvez alguns não entendam. Talvez as circunstâncias ainda demorem. Mas dentro de você haverá um novo eixo. A paz começará a guardar lugares que antes eram invadidos. A palavra começará a iluminar decisões que antes eram confusas. A espera começará a produzir maturidade em vez de desespero. A identidade começará a descansar em filiação, não em desempenho. O amor começará a ser purificado, a batalha começará a ser enfrentada com autoridade. E o testemunho começará a nascer não de uma vida sem problemas, mas de uma vida rendida. Por isso, esta mensagem termina como começou, voltando ao centro. Quem está em primeiro lugar? Não responda apenas com os lábios. Responda com a agenda. Responda com as escolhas. Responda com a forma como você espera. Responda com o modo como trata sua família. Responda com o que você faz quando ninguém vê. Responda com aquilo que você alimenta na mente. Responda com o que você entrega antes de tentar controlar. Porque o primeiro lugar não é declarado apenas em uma frase, é revelado em prioridades. Hoje, Deus está chamando você para uma vida inteira reorganizada pela presença dEle. Não uma fé de emergência, não uma espiritualidade de aparência, não uma devoção que aparece apenas quando tudo aperta, mas uma caminhada diária, profunda, sincera, onde cada manhã se torna altar, cada decisão se torna oportunidade de obediência, cada espera se torna lugar de formação, cada ferida se torna campo de cura, cada relacionamento se torna escola de amor, cada batalha se torna espaço para a graça e cada passo se torna testemunho. Receba esta palavra como decreto sobre sua vida. Deus não será apenas parte da sua história, Ele será o centro. Deus não será apenas lembrado nas crises, Ele será honrado nos começos. Deus não será apenas buscado por causa das bênçãos, Ele será amado por quem Ele é. E quando Ele ocupa o primeiro lugar, aquilo que estava desordenado começa a encontrar lugar. Aquilo que estava ferido começa a receber cura. Aquilo que estava confuso começa a receber luz. Aquilo que parecia perdido começa a ser redimido pelo propósito. Que sua casa seja marcada por essa decisão. Que sua mente seja guardada por essa verdade. Que seu coração seja libertado de todo o falso trono. Que suas manhãs sejam entregues ao Senhor. Que seus caminhos sejam endireitados pela presença. Que sua espera não gere amargura, mas maturidade. Que sua identidade seja firmada no amor do Pai. Que seus relacionamentos sejam purificados pela graça. Que suas batalhas sejam enfrentadas com fé. Que sua vida se torne luz para quem ainda caminha em escuridão. E como selo profético sobre este dia, receba a palavra do Senhor em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que esta não seja apenas uma frase sobre você, que seja a ordem da sua vida. Primeiro o reino, primeiro Deus, primeiro a presença, primeiro a vontade do Pai. E a partir desse primeiro lugar, que todo o restante seja reorganizado, curado, conduzido e abençoado para a glória de Cristo. Amém.